Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Talvez o áudio esteja com um pouquinho de eco, é porque eu estou numa sala aqui que tem poucos móveis e como eu não estou hoje lá no meu apartamento, no cenário que eu fiz, eu preciso conversar com vocês. Então acabei que eu parei nessa sala aqui para a gente bater um papo para falar um pouquinho sobre a situação do esporte, sobre a situação do Márcio Goiano, sobre a situação do Marcelo Aju dentro do esporte. A gente precisa demistificar algumas coisas e a gente precisa debater outras coisas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo. É importante que você fique até o final para você entender o que eu quero falar, tá? Porque talvez as pessoas pensem que ele quer que o Márcio Goiano seja demitido. Não quero. Mas ele quer que exclua um jogador? Também não quero, mas tem algumas coisas que o Márcio vinha fazendo e que vinham dando certo que ele não faz mais. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso aqui. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos tentando trazer um volume alto de conteúdo para você aqui, mas eu preciso da tua ajuda, cara. Preciso que você dê o like, que você comente, deixe tua opinião, porque isso vai fazer o YouTube entender que o canal é relevante e vai distribuir esse vídeo para outras pessoas. Não é muito chato fazer isso, eu sei que é chato, irmão, mas assim, é a nossa profissão aqui, a gente tem que pedir isso pra vocês aqui. Então ajuda a gente, escreve aí, né, manda pros amigos, no grupo do WhatsApp, dá essa moral pra gente aqui. Se você gosta do meu trabalho, me dá essa moral aqui, tá bom? Eu tô com a sinusite hoje, irmão, mas vamos falar assim sobre o esporte. Cara, o jogo do esporte, eu falei muito sobre o jogo em si ontem, o jogo do esporte, né, os erros que pra mim aconteceram dentro da partida, os erros de escalação, os erros de substituições, que aí é esse primeiro ponto que eu quero começar aqui, tá? O Márcio Goiano, ele tinha para mim o que era uma grande virtude dele. Ele tinha uma leitura de campo muito certeira, cara. Por muitas vezes, o Márcio escalava o time mal, muitas vezes, o Sport tinha um primeiro tempo muito ruim, e ele conseguia corrigir isso na substituição. Ele sempre era certeiro nisso. Óbvio que ontem ele tinha um problema que ele não tinha alguns jogadores, não tinha o Cleison, não tinha o Yuri Castilho, né? Tinha desfalques dentro. Ele tinha 4 desfalques ontem, o Márcio Goiano. Mas a verdade é que ele sempre teve essa capacidade de ter uma leitura do campo e conseguir corrigir os jogos. O Márcio não vem tendo isso nas últimas partidas, tá? O Márcio vem substituindo mal. O Márcio vem escalando mal, mas ele já escalava mal e corrigia, mas ele está escalando mal e dessa vez ele não está corrigindo. A situação do Sport ontem impedia um time mais ofensivo, pelo menos para ir pro abafa no final. Quando o Atlético faz 1-1, era nítido que o Atlético baixou as suas linhas e esse pontinho aqui tá lindo. Inclusive eu estava até conversando com o Márcio, não, né? Tava até conversando com o repórter Antônio ontem, da ESPN, né? E a gente tava pensando uma coisa que é muito verdade, né? O Atlético é um time chato, é um time que vai tirar ponto de muita gente na Série B. Mas ele chamou o Sport pro jogo. E o Sport não foi pro jogo. E chegou um certo momento, acho que você lembra, que o Sport precisava fazer mais 2 substituições. Ele tinha mais 2 substituições para fazer. Ele coloca o Maxwell, não, Maxwell não, o Max era o que estava antes. Coloca o Max e coloca o Zé Gabriel. Aí eu te pergunto, o que é que o Zé Gabriel ia acrescentar ofensivamente? A primeira bola que o Max pega, ele entrou na vaga do Barleta, que para mim não fez uma grande partida, mas não deveria ser substituído. A primeira bola que o Max pega, ele vai tentar um drible, perde a bola e dá um contra-ataque pro Atlético. Então, cara, o Márcio ele tinha uma grande virtude, que era enxergar problemas dentro do jogo e conseguir substituir da forma correta e ganhar os jogos. Ele não faz mais isso. Ele não está conseguindo mais fazer isso. Ontem, na coletiva, eu fiz uma pergunta para o Márcio, a pergunta que todo mundo queria fazer, mas ninguém fez, sobre o porquê do Zé Marcos ser titular e não o Marcelo Aju. E a gente precisa quebrar um ponto aqui, que muita gente está falando assim, Luna, é porque o Marcelo Aju não renovou o contrato com o Sport, então o Sport está segurando o jogador, isso não existe. Isso não está acontecendo. Tá? Se fosse dessa forma, o Sport está negociando renovação com o Perotti. Ainda não concluiu. Então quer dizer que vai colocar o Perotti no banco? Tem outros jogadores do Sport também que tem contrato finalizando. O Sport não está excluindo os jogadores. Por que eu fazer isso com o Aju? O contrato de Aju ele finaliza no meio para o final do ano que vem. No meio para o final do ano que vem. A gente está em junho.
Ou seja, no mínimo ele tem mais um ano e um pouquinho de contrato. Então não existe motivos para isso estar acontecendo agora. É uma negociação que está se arrastando, mas que está se conversando, está se dialogando, né? E ambas as partes, até onde eu consegui apurar, ambas as partes estão conseguindo se entender. E a tendência é que exista uma renovação de contrato com o Marcelo Aju hoje. Tá? Hoje a tendência é que isso aconteça. Então não é porque o Marcelo Aju está em processo de renovação que ele não está colocando o cara para jogar. Isso não existe. Tá? E dificilmente um técnico aceita isso. Dificilmente um técnico ele aceita isso. Tá? Tem uns mamões que aceitam. Inclusive teve técnico do Sport que, na gestão do Yuri, aceitou uma situação como essa, na época ainda do Zé Lucas, quando ele estava renovando o contrato do Sport ainda. Isso aconteceu, tá? Mas assim, com o Marcelo Aju, isso não está acontecendo. Então, eu perguntei para ele o motivo dele colocar, ele falou que era escolhas. Então, são escolhas erradas. Então, o Márcio, ele está escolhendo errado o time titular, ele está escolhendo errado as escalações e as substituições, sabe? E eu senti ontem o Márcio que ele sempre tem coletivas muito centradas. Eu senti um discurso que eu não gosto muito, apesar de entender que é o cara que quer defender o elenco. Não, eu vou defender o meu jogador, eu quero parabenizar meus jogadores. Cara, não tem que parabenizar um jogo como o de ontem. Se você não quer criticar, não fala nada. Mas não tem como parabenizar um jogo de ontem, sabe? Então eu acho que talvez o nível de estresse, né, a vontade de querer ganhar o jogo, e acabou sendo frustrado com o empate que poderia ter dado a liderança ao Sport, se tivesse vencido, tenha deixado o Márcio um pouco mais estressado do que o normal. Tanto que na coletiva ele falou muito isso de defender o elenco, de que acredita no elenco, e que parabéns, o time fez os jogadores se dedicaram muito, o resultado não aconteceu, mas os jogadores fizeram exatamente o que ele pediu nos treinos, né, quando ele se referiu muito ao Edson, ao Filipinho e ao Fábio Matheus. Aqui para mim o Fábio Matheus foi o melhor jogador do Sport, o melhor jogador, inclusive eu já enxergo, já vislumbro, quando o Zé Lucas for vendido, ele seja titular na vaga do Zé Lucas. Acho que ele está trabalhando e está conseguindo conquistar isso muito bem. Tá? Mas o Márcio precisa mudar. Ele precisa voltar ao primeiro amor. Ele precisa voltar à essência do que ele estava sendo e estava dando certo, que era ter a leitura correta do jogo e conseguir fazer com que o time ele conseguisse progredir. Sabe? Ele não está conseguindo fazer o time progredir. E isso é muito preocupante, porque por mais que a gente saiba que o Sport tem limitações, e tem muitas limitações, mas o Sport é um time competitivo comparado aos times da Série B. Sabe? E o Sport vem de um clássico jogando muito bem, nem tão bem, mas jogando bem, muito bem até forçado, mas jogando bem, e faz o jogo contra o Atlético com a preparação de 10 dias, jogando mal, muito mal. Aí pode colocar um muito mal sim. Tá, então o Márcio precisa mudar, precisa se orientar, porque assim, a torcida do Sport ela é chata e a pressão quando vem fica difícil de se manter um técnico no futebol brasileiro, ainda mais no Sport, que o torcedor do Sport cobra tanto que parece que o Sport é o Real Madrid. Mas tudo bem, é isso, é cobrança, é o fanatismo do torcedor e tá tudo bem. Mas é só para ilustrar aqui como a torcida do Sport cobra. Se o Márcio, no próximo jogo domingo, não traz um resultado positivo com desempenho, a situação fica ficando mais complicada para ele, tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui, o que você acha? Você concorda? Discorda do que eu falei? Vamos bater esse papo aqui. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Hoje tem abertura de Copa do Mundo, daqui a pouco eu vou assistir. E comenta também aí tua expectativa para a Copa do Mundo. Daqui a pouco eu tô voltando. É nóis, tchau, tchau.